Olá, pessoal, sejam bem-vindos, tudo bem? Bom, pessoal, obrigado pela participação de vocês hoje, tá? Eu sou Henrique, eu sou gestor de produtos aqui na Festo, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eficiência energética e como vocês podem utilizar produtos da Festo para poder reduzir aí os gastos industriais que vocês podem ter, tá bom? Bom, pessoal, o tempo da apresentação ela é de cerca de 60 minutos, tá? Então, aí no chat vocês têm ali um módulo de perguntas, então aí vocês podem utilizar esse módulo para poder enviar dúvidas ou alguns comentários de acordo com a apresentação, tá? No finalzinho da apresentação, a gente vai responder as perguntas, se tiverem, que vocês enviarem. Também lá no finalzinho a gente vai fazer uma pesquisinha sobre o workshop, tá? E todo esse conteúdo ele vai ser compartilhado com vocês pós o evento, tá? Falando um pouquinho da Festo, creio que muitos já conhecem a Festo, tá? Ela é uma empresa de mais de 50 anos aqui no Brasil, tá? Uma empresa de automação muito focada na pneumática, mas de que em algumas décadas para cá a gente também está trazendo produtos que podem fazer automação tanto pneumática quanto de processos e também automação elétrica, tá? Com motores, eixos elétricos e etc. Está instalado em mais de 150 países aí no globo, tá? E hoje a gente trabalha de maneira de clusters. Então, nós hoje fazemos parte do cluster da América do Sul. Então, todas as informações aqui, elas valem para todos os países da América do Sul. Legal? Eu vou começar a apresentação. Eu vou tirar a câmera para poder ter um pouquinho mais de fluidez na apresentação. E eu espero que vocês aproveitem. Obrigado. Bom, pessoal, falando sobre a agenda de hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho, primeiro, sobre a geração de energia nas empresas. Depois a gente vai tratar sobre as 12 maneiras de reduzir o consumo, tá? Que a Festo enxerga como sendo maneiras adequadas de redução de consumo. E por último, nós vamos falar de quais os produtos a Festo tem para eficiência energética, para poder auxiliar vocês na questão da redução do consumo. Legal, começando sobre a geração de energia nas empresas, eu queria dar um panorama geral para vocês aqui sobre emissores de gases estufa e também sobre o crescimento dessas emissões de gás estufa nas empresas pela geração de energia industrial, tá? Então aqui a gente vai ter que aproximadamente, vou colocar aqui um pointer para que a gente consiga tratar melhor, aproximadamente 73% dos principais emissores de gás estufa vem do consumo de energia, tá? Depois a gente tem uma divisão ali em agropecuária, na agricultura, que está muito ligado, né? Sobre os processos químicos industriais e os aterros de maneira geral, tá bom? Falando sobre o crescimento da emissão de gás estufa desde a década de 90, a gente tem que os processos industriais como um todo, eles têm um crescimento de mais de 174% nas questões de crescimento de emissão de gases estufa, tá? O transporte tem um aumento de 71%, e aí também o setor de construção tem um aumento de 55%. Legal, isso aqui eu acho que é interessante da gente passar, porque é algo que vem junto com a geração de energia na indústria como um todo, tá? Isso aqui de uma maneira, óbvio, falando sobre o Brasil, tá? Mas passando também como um todo para todos os países do mundo. Legal. E o que que é a geração de energia nas indústrias, né? A gente coloca aqui o custo de produção, ele vai ter, óbvio, a geração de energia como sendo um dado importante para poder realizar ali essas contas de custo, tá? Mas falando só sobre energia elétrica, a gente tem que a geração de energia elétrica ele representa 40% do custo de produção. Legal. O que a gente pode fazer na geração de energia elétrica, nesses gastos com energia elétrica, para que a gente possa reduzir esses custos? A gente pode ser mais econômico ou a gente pode ter mais eficiência na geração e na utilização da energia elétrica. Legal, como é que a gente faz para reduzir esses gastos com essa geração de energia elétrica? De uma maneira geral, a gente pode utilizar lâmpadas de LED, a gente pode fazer manutenções preventivas na planta, a gente pode fazer também
o aproveitamento da iluminação. A gente pode fazer também alguns sistemas de aquecimento, tanto solar quanto também investimentos em geração de energia fotovoltaica, etc. Mas legal, como é que eu faço isso na minha indústria com produtos? Tá? A gente pode realizar um estudo com soluções inteligentes para a pneumática convencional. Legal? Bom, falando aqui sobre um exemplo prático que eu gostaria de dar para vocês. Então, pensando aqui numa planta comum de industrial, né? A gente pode falar aqui, por exemplo, que a gente tem um compressor, que é aquele elemento que faz a transmissão ou a transformação de energia elétrica em energia pneumática, né? Então, é esse elemento que vai fazer, o compressor que vai fazer com que a energia elétrica se transforme em energia de ar comprimido, tá? Normalmente ele vai ter aqui realmente um rendimento de 92%, ou seja, toda a energia, se eu colocar 100% de energia dentro do meu compressor, na verdade, ele vai me entregar 92% de rendimento, 92% de trabalho real. 8% dessa utilização, 8% de toda a energia elétrica vai ser dissipada principalmente em forma de calor, tá? A gente tem que a geração de 1 kWh representa 0,15 metro cúbico por minuto num compressor com essas características, tá? E a gente pode fazer aqui um exemplo de uma máquina que tem basicamente aí 10 atuadores, diâmetro de 32 com 200 milímetros de curso, tá? Isso vai representar para a gente 0,72 metros cúbicos por minuto, ou seja, vai representar um gasto de energia elétrica de 4,8 kWh. Falando sobre esse consumo de ar, a gente está considerando aqui 10 atuadores, como eu disse aqui em cima, com um ciclo de 30 ciclos por minuto, tá? Então ele vai trabalhar 30 vezes a cada minuto, 24 horas por dia, em 50 semanas trabalhadas no ano, ou seja, trabalha todo dia, toda hora, tá? Basicamente isso. Aqui é um exemplo, tá? Mas eu sei que em algumas aplicações a gente tem até algo parecido com isso na realidade. O que isso vai representar para mim em gastos energéticos durante o ano? Se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai ver que a gente vai ter 8.400 horas trabalhadas no ano, tá? Isso representa 40.320 kW. Falando em valores monetários, a gente vai ter uma referência ali que a gente vai gastar por ano para poder realizar a operação desses 10 atuadores, R$ 18.144, tá? Falando novamente que o nosso quilowatt, 1 kW é igual a 0,45 centavos. Pode ser para mais, pode ser para menos, depende aí do seu acordo energético, do pacote de energia que você vai fazer com a indústria, com a provedora de energia da sua região, tá? Mas Henrique, e os vazamentos? Ok. Vazamentos a gente coloca que representam basicamente 30% de uma operação piromática. Elementos piromáticos tendem a vazar. Elementos piromáticos não são estanques, né? Então, eles tendem a ter um vazamento e a gente estima que seria de praticamente 30%. Legal. O que isso representa em quilowatt para mim? Vai representar mais 50% no meu custo energético. Então, antes eu tinha R$ 18.144 por ano, tá? Com os meus vazamentos de 30%, eu tenho um aumento aí para R$ 27.000 arredondando por ano. Então eu saio de 18 mil e vou para 27 mil, quase um aumento aí de R$ 10.000 só por conta dos vazamentos. Legal, Henrique, você me passou tudo isso. Como eu posso então realizar a minha operação de uma maneira mais eficiente e realizar a minha operação industrial de uma maneira a atender a diminuição de custos industriais para mim? Ok, a gente tem três opções que a gente pode juntar, e aqui eu coloco uma imagem de um cubo mágico, porque é realmente tentar juntar as faces para poder criar aí uma operação mais saudável e mais econômica. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode aumentar a eficiência dos elementos industriais, a gente pode reduzir os desperdícios, então, todos esses vazamentos, que é o que eu disse, são desperdícios e a gente pode diminuir,
e também, por que não, diminuir a utilização dos equipamentos. Legal. Aí eu entro nas 12 maneiras de reduzir o consumo que a Festo entende que são as adequadas para situações industriais, principalmente, mas não só na pneumática. Legal? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre diminuir os desperdícios, tá? Que é a nossa primeira face aqui do cubo mágico, essa face em azul. Como a gente pode fazer para diminuir os desperdícios? A gente entende que dimensionar corretamente um equipamento pode representar em até 35% de redução de consumo. Por quê? Se eu utilizar um equipamento pneumático que ele tenha, por exemplo, 32 milímetros de êmbolo ali para poder fazer uma atuação, e na verdade eu não preciso disso tudo, eu posso utilizar um elemento que tenha 12 milímetros de êmbolo, mas eu quis superdimensionar e etc., eu vou estar tendo um gasto energético muito maior do que eu deveria. Por quê? Com elementos menores, eu tenho menos consumo de energia. Eu consigo fazer atuações de uma maneira mais econômica, porque eu não preciso de uma quantidade tão grande de ar, tá? E também, pensando sobre a compra do equipamento, também vai ser menor. Automaticamente, uma compra de um equipamento menor, dimensionado corretamente, vai ser mais barato do que a compra de um equipamento maior, dimensionado incorretamente, superdimensionado. Legal? Bom, aí, como eu disse, vai representar 30% dessa redução de consumo de energia. Passando para o próximo, a gente tem que 25% de redução de consumo é esperado se você reduzir o comprimento dos tubos. Ou seja, eu posso utilizar equipamentos que são agregadores de utilização. Como eu posso fazer isso? Os terminais de válvula da Festo, por exemplo, são equipamentos que agregam funções no mesmo módulo. Então, eu não preciso, por exemplo, ficar utilizando diversas válvulas na minha aplicação com tubos interligando elas. Então, eu tenho que fazer uma ligação para o canal 1 da válvula, aí eu preciso puxar um T, levar para mais um canal 1, puxar mais um T, levar para mais um canal 1 e etc. Tá? Com a utilização de equipamentos que agregam funções no mesmo produto, a gente pode diminuir essa quantidade de tubos. Legal? E isso pode representar até 25% aí de redução de consumo. O próximo é selecionar os componentes corretos. Ou seja, aqui eu dou um exemplo de atuadores elétricos mesmo, e eixos elétricos, tá? Que são eixos com parafuso aqui, com eixos de fuso, né, basicamente, e eixos de correia dentada. Existem aplicações em que é necessário colocar um eixo fuso, e em aplicações que é necessário colocar um eixo de correia dentada. Por quê? Aplicações que eu tenho mais necessidade de força, eu preciso de um eixo fuso. Aplicações que eu preciso de velocidade, eu preciso de um eixo com correia dentada. Se eu dimensionar um eixo difuso para uma aplicação que eu preciso de velocidade, eu vou ter que dimensionar um equipamento muito maior ou com um passo muito diferente do meu necessário para que eu consiga atender a mesma aplicação de correia. E na questão da correia, a mesma coisa. Se eu precisar carregar cargas muito altas, eu preciso utilizar um eixo de correia muito grande para poder equivaler ao eixo fuso. Então, eu selecionar esse componente de maneira correta, eu posso estar economizando novamente desde a compra até a utilização do equipamento, porque ele vai ser mais otimizado. Legal? Boa. Relação ao último equipamento. Aqui é reduzir o peso, tá? Tá muito ligado com o dimensionar corretamente. Aqui é um exemplo que a gente dá, que é 18% de redução de consumo, tá? Mas vai estar muito ligado aos custos indiretos. Por exemplo, se eu dimensionar corretamente um equipamento pneumático, um atuador pneumático, tá? Como eu disse naquele exemplo, um equipamento que ele deveria ter ali um êmbolo de 12 milímetros, mas eu quis fazer um item superdimensionado e eu vou utilizar agora um equipamento de 100 milímetros de êmbolo, de 50 milímetros de êmbolo. Automaticamente, o meu equipamento ele vai ser mais pesado, tá? Eu tenho isso não só como sendo um equipamento que vai gastar mais energia, que vai gastar mais ar comprimido, mas também eu tenho que ele vai ser um elemento mais pesado para a utilização. Automaticamente eu vou ter que fazer uma estrutura mais reforçada para poder criar
aquela base para atuação. Imagina que eu não tenha mais só 10 cilindros, eu tenho aí uma máquina que tenha mais de 50 cilindros no meu equipamento. Automaticamente eu vou ter que fazer um equipamento extremamente mais dimensionado. Então eu vou gastar mais com a produção daquele equipamento para poder fazer a base da minha atuação. Automaticamente eu vou gastar mais com ferro, eu vou gastar mais com transporte, porque vai ter que ser um caminhão maior, por exemplo. Eu vou ter que gastar mais com a operação de startup e de comissionamento daquela máquina, porque vão ser profissionais específicos. É muito mais complicado. Então, esses 18% eles não estão ligados diretamente na compra, também na compra, óbvio, mas estão mais ligados nos custos indiretos que a gente pode ter, evitando esses desperdícios de energia, seja essa energia elétrica ou seja essa energia de expender desse equipamento aí na planta. Legal? Falar um pouquinho agora sobre a utilização. Então, reduzir um pouco a utilização, a gente vai ter, primeiramente, reduzir o nível de pressão. Isso vai representar 20% no redução de consumo de energia, tá? E o que é reduzir os níveis de pressão? Dando exemplo novamente dos atuadores, tá? Eu tenho um atuador de 32 milímetros, ele está dimensionado corretamente, é isso mesmo que eu preciso, tá? Porém, no meu dimensionamento, eu coloquei que esse atuador aqui ele vai usar 8 bar de pressão. Mas eu preciso realmente de 8 bar de pressão? Será que o meu atuador de 32 milímetros com 6 bar de pressão, ele já não vai atender a minha aplicação? É algo que a gente precisa pensar. Por quê? Pensando em ar comprimido, pensando em pressão, a cada 1 bar você tem basicamente um aumento aí de 10% do consumo de energia. Ou seja, trabalhando com esse mesmo exemplo que eu passei, 8 bar para 6 bar, eu tenho essa redução de pelo menos 20% de consumo. Automaticamente, utilizando 6 bar de pressão, eu também não vou precisar de um compressor tão forte. Eu vou poder utilizar um compressor que talvez tenha mais eficiência. Eu vou poder utilizar um compressor que tenha uma geração de energia mais saudável. Legal? Bom, 15% aqui para redução de atrito. Então, atuadores ou sistemas que tenham um tipo de construção com redução de atrito. Automaticamente, reduzindo o atrito, eu tenho mais deslizamento entre as partes móveis, fazendo com que a atuação do meu produto seja mais suave. Então, aqui a gente vai utilizar atuadores com esferas recirculantes ao invés de buchas de centralização. A gente vai utilizar atuadores que tenham aqui dentro da Festo, que a gente possui esse tipo de produto, que tenham graxas e lubrificantes que reduzem o atrito entre haste e anel raspador e etc. Tá bom? A gente também vai fazer que 10% desse consumo de energia vai se dar em desconectar a energia. Lembra que eu comentei um pouquinho antes para vocês sobre os 30% de vazamento? Se a gente realizar, se a gente desconectar a energia de um equipamento pneumático, por exemplo, eu tenho ali a minha alimentação elétrica, a minha alimentação pneumática do meu equipamento. Se eu realizo o desligamento daquela energia pneumática que está indo para o meu equipamento, automaticamente eu já não tenho mais vazamento. Mesmo que sejam vazamentos admissionais, mesmo que sejam, como eu disse, todo equipamento pneumático não é 100% estanque. Então eu tenho aqui uma redução na minha utilização por desligamento da energia, tanto elétrica ou pneumática. Legal? Isso pode representar aí esses 10% de redução de consumo. E 6% em reduzir as quedas de pressão. Então, assim, eu vou ter menos equipamentos, como eu disse ali na redução do comprimento dos tubos, eu vou ter menos equipamentos descentralizados, eu vou ter uma solução mais centralizada. Automaticamente eu vou precisar de menos T's, eu vou precisar de menos conexões em 45 ou 90 graus e etc. Legal? Bom, falando sobre aumentar a eficiência, tá? A gente vai ter 80% dessa eficiência sendo pensada sobre o air saving. Henrique, o que é o air saving? Vocês podem perguntar. O air saving é um tipo de utilização que a gente vai fazer em que a gente só vai consumir o ar comprimido a quantidade que a gente necessita. Por exemplo, a gente tem algumas situações e alguns produtos que têm air saving em geradoras de vácuo.
Então, aqui está um exemplo claro sobre essa utilização, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma geradora de vácuo, tá? Que ela vai estar gerando aqui, por exemplo, 0,8 bar de pressão negativa, tá? Quando eu chego nesse set point de 0,8 bar de pressão negativa, ela desliga a entrada de ar comprimido. E ela vai fazer o monitoramento de como está essa pressão no meu canal de vácuo. Eu posso determinar um período que ela vai ficar desligada, ou seja, quando ela chegar, ela precisa chegar em 0,8 bar de pressão negativa, mas quando ela chegar em 0,6 bar de pressão negativa, ela tem que religar. O tempo em que você fica de 0,8 a 0,6 com ela desligada sem consumir energia vai fazer com que você não jogue ar fora. Vai fazer com que você não precise daquele ar que você está gastando à toa. Isso aumenta a nossa eficiência. E aqui é um grande vilão quando você não tem um produto com air saving e é um grande aliado na redução do consumo de energia quando você tem um produto que tenha esse air saving. Legal? Bom, reduzir os vazamentos, isso aumenta muito a eficiência energética, tá? Então, eu começar a fazer um pouco mais de manutenção preditiva, fazer um pouco mais de manutenção corretiva nos meus equipamentos, principalmente em tubos e conexões, tá? Então, aqui um exemplo legal que a gente pode dar é você ter um cortador de tubos pneumáticos que seja o cortador ideal. Por quê? Se eu cortar o meu tubo pneumático em um grau que não seja 90, tá? Se eu cortar ele com um bico, ele não vai conseguir fazer a vedação total na conexão pneumática. Isso faz com que ele comece a ter um vazamento também grande em relação à utilização. Isso aí vai representar 20% do consumo aí, da redução de consumo. Controlar eficiente os sistemas em malha aberta e malha fechada. Então, a gente tem ali alguns elementos que a gente tem na pneumática que a gente consegue fazer esse controle em malha aberta e malha fechada. Então, eu consigo verificar qual está sendo a pressão utilizada no equipamento e qual está sendo a pressão necessária para ser utilizada naquele equipamento. E também a recuperação de energia. A recuperação de energia ela vai tratar tanto na parte pneumática de você canalizar o seu escape das suas válvulas para por exemplo, uma geradora de vácuo, etc., ou também para os nossos motores nas nossas soluções de eletrônica, tá? Então a gente tem motores que é o que a gente chama de DC-Link, tá? Que vão poder fazer a recuperação daquela energia gasta em frear o equipamento, a gente vai poder reutilizar essa energia em outro drive de motor. Então isso é muito, muito inteligente e aumenta demais a sua eficiência energética. Legal? Bom, então aqui a gente tem aqui, se vocês somarem isso aqui, já vai dar mais de 100%, né? Mas aqui, como eu disse, a gente entende que não seja só é, na, nas, na, na compra dos produtos, mas sim também em despesas operacionais e despesas indiretas que você pode ter aqui com essa soma desse cubo mágico, tá? Então aqui o que a gente faz? A gente junta a solução de produtos mais eficientes, produtos menos que gastam menos energia, seja essa energia elétrica ou pneumática, a junção de softwares de dimensionamento, softwares que podem passar para vocês quais são os equipamentos adequados e também que podem realizar aquele controle em malha aberta e malha fechada, tá? Com a junção da digitalização, produtos que são digitais, produtos que dão informações adequadas para que vocês tenham mais qualidade nessa visualização e nessa diminuição do consumo de energia. Legal? Ótimo. O que a gente pode juntar então e falar sobre os produtos da Festo que a gente pode ter para eficiência energética? Legal. Pessoal, inicialmente eu vou começar com o nosso módulo de eficiência energética, a MS6 E2M, tá? Que é basicamente aí um módulo que vai fazer com que vocês consumam menos energia e vai fazer com que vocês consigam monitorar esse consumo de energia e esse consumo de ar comprimido, tá bom? Bom, inicialmente eu quero falar sobre 3 funções para vocês sobre o consumo de energia elétrica, tá? Então eu vou falar para vocês sobre o Energy Saving, eu vou falar para vocês sobre detecção de vazamento e eu vou falar para vocês sobre monitoramento desse consumo de energia. Legal. A primeira opção que eu quero passar para vocês, tá?
é sobre o fechamento automático da válvula, que é aquele air saving que eu tinha comentado com vocês. Então, o que, que a gente vai poder fazer? Aqui vocês estão vendo gráficos, tá? Que vão mostrar essas situações. Então, o equipamento, ele vai identificar o funcionamento da máquina, tá? Então, ele vai identificar qual que é o padrão de consumo dessa máquina. Aqui está um exemplo, aqui nesses quadrados, nesses dentes, tá? Em que a gente tem a utilização de consumo de vazão pelo tempo. E quando a máquina passar de uma vazão mínima que vocês colocam, que vocês parametrizam esse equipamento, a máquina automaticamente ela vai entrar em estado de stand-by. Ou ela vai entrar no desligamento total daquela alimentação elétrica, então automaticamente esse equipamento ele vai fazer o fechamento ali da alimentação pneumática da máquina, ou caso vocês não possam ter esse desligamento total de consumo de ar comprimido, a gente pode colocar uma pressão de stand-by extremamente mais baixa. Então, por exemplo, Henrique, eu não posso desligar a alimentação pneumática da minha máquina. Eu tenho que deixar ela, por exemplo, com 2 bar de pressão, que é para os meus atuadores que estão ali na vertical não descerem, que é para os meus equipamentos que tem que fazer ali uma pega, por exemplo, uma, uma geradora de vácuo, etc., que tem que ficar com uma pega presa, para ela não desligar e não descer automaticamente os meus produtos, etc. A gente consegue fazer isso também. Mas aqui, com um bloqueio total, que é a melhor das situações, a gente pode tirar aquilo que eu tinha comentado. Todos aqueles vazamentos que a gente tem, a gente pode tirar. Por quê? Não tem mais ar comprimido indo para aquela máquina. Tá? Então, esse aqui é uma das funções de air saving, de fechamento automático que a gente pode mostrar da válvula de eficiência energética. Legal. O segundo ponto, Henrique, o que você tem para mim? A detecção de vazamento. Então, na pneumática, a gente sabe que a pressão real, tá? A pressão, na verdade, adequada, a pressão ideal, ela não é necessariamente igual à pressão ideal, tá? A gente sempre vai ter ali uma diminuição. Então, por exemplo, eu coloco aqui que eu utilizo na minha máquina 6 bar de pressão. A pressão real nunca vai ser exatamente 6. Ela vai estar variando ali em 5,8, 5,5, tá? Mas vai ficar variando dentro desse limite, que é o que vocês já colocam para aquela máquina. Se o nosso equipamento ele tem essa capacidade, identificar que a pressão real ela está abaixo da pressão ideal que vocês colocaram, de acordo com o tempo pré-determinado por vocês também, a válvula automaticamente ela pode informar ao operador ou informar direto para um sistema de supervisório que está tendo vazamento. Então, ela automaticamente ela detecta qual está sendo a pressão real de acordo com a, a informação que foi passada por vocês, tá? Que isso aqui é totalmente parametrizável, e ela vai identificar qual que é aquela pressão real e vai fazer o bloqueio total da alimentação pneumática. Um outro ponto que não está aqui, mas que foi o que a gente enxergou depois de utilizar esse produto nos clientes, é que essa daqui, a detecção de vazamento, também pode ser uma detecção segura. Não é exatamente para isso, mas também pode servir para isso. Por quê? Imagine o seguinte: você está lá trabalhando, você tem lá a sua pressão real que você colocou, que você informou para o módulo, você está tendo a sua pressão real, que é um pouquinho mais baixa que a pressão ideal, e vamos supor que um tubo pneumático ele estoura ou uma conexão pneumática se prende porque não foi bem fixada, etc, etc. Automaticamente, a minha pressão real ela vai diminuir, porque ela está indo direto para a atmosfera, ela não tem aquele ΔP que é necessário para poder fazer as operações de pressão. Isso daqui, o nosso módulo, ele pode fazer o bloqueio total também da alimentação. Ou seja, imagina que um tubo ele se solta da conexão pneumática, ele vai ficar lá chicoteando, você vai ter que chamar o operador, vai ter que ligar para o pessoal da manutenção, vai ter que parar a máquina, vai ter que fazer, etc, etc. Não. Esse cara, quando ele vê que a pressão real ela está muito menor do que a pressão ideal, de acordo com o limite que vocês colocam, ela automaticamente vai bloquear. O tubo não vai ficar ricocheteando perto dos operadores e etc. Então, isso daqui, além de ser uma detecção de vazamento para diminuir os vazamentos do equipamento, também pode servir para uma operação segura. Legal? Por último, sobre o módulo de eficiência energética, mas nem um pouco menos importante, é que esse dispositivo ele tem acesso total a processos relevantes de dados. Então, a gente pode identificar pressão, consumo e vazão total e absoluta
para que a gente consiga passar todos esses dados para a rede, tá? Então, esse cara aqui, ele se comunica tanto em Profinet, Profibus, Ethernet IP, EtherCAT, Modbus, tá? Então, basicamente, os principais players de mercado, a gente tem um equipamento para poder se conectar. Isso faz com que vocês tenham esses gráficos aqui, por exemplo. Gráficos de qual que é a minha pressão hoje, qual que está sendo a minha vazão hoje, qual que está sendo o meu consumo de acordo com o histórico de dados. Então eu consigo ver, por exemplo, que nessa segunda-feira eu estou consumindo mais ar do que na segunda-feira passada. Por que que isso está acontecendo? Poxa, será que eu fiz alguma adequação na minha máquina? Será que aquele outro atuador pneumático ele está realmente sendo tão custoso para mim, ao invés de eu ter ali um acionamento manual? O que está acontecendo dentro da minha aplicação? Eu consigo ter do ar, da transmissão pneumática de força diretamente pelo módulo de eficiência energética. Legal? E aí um breve resumo, né, dos benefícios. Então a gente tem a redução do consumo de ar comprimido pelo fechamento automático da válvula e detecção de vazamentos, né? Foram opções que eu passei ali para vocês. A gente tem também a sustentabilidade. Então, junto com o fechamento automático da válvula e a detecção de vazamento, a gente tem a redução de consumo de energia. E automaticamente, com a redução de consumo de energia, eu tenho também a diminuição na minha geração e na minha emissão de gases de efeito estufa, por exemplo, o CO2. Tá? Eu tenho uma simplicidade de instalação, de programação e de comissionamento. Essa daqui é um módulo que ele já vem já com blocos de função que você só precisa colocar as informações necessárias e ele já vai fazer a operação que vocês precisam, tá? Então, não é necessário ali ter uma programação complexa para poder fazer ali essas operações seguras, operações de fechamento automático, etc. Tá? E o monitoramento constante do processo. Então, com esse cara, vocês vão ter o monitoramento geral do perfil de ar comprimido que vocês utilizam na indústria de vocês. Legal? Passando por um exemplo de sustentabilidade, tá? Pensando ali junto naquele primeiro exemplo que eu dei lá no início da apresentação, tá? Falando sobre os atuadores e etc, tá? Depois de vocês verem essa apresentação da E2M, eu posso falar para vocês que a máquina ela tem operação em 8.400 horas no ano, porém, ela só precisa ficar ligada realmente com pressão metade desse tempo, em 4.200 horas por ano. Fazendo esse bloqueio dessa pressão ali pelo fechamento automático da válvula, a gente pode ter uma redução de aproximadamente 1,8 tonelada de CO2 por ano. Isso faz com que a sua pegada de carbono ela seja muito menor. Hoje, principalmente pelos dados dos programas ESG e etc., né, a gente sabe que é muito importante que a gente identifique qual que está sendo a nossa pegada de carbono, nosso footprint de CO2 dentro da nossa sociedade. Então, é muito interessante que vocês tenham um equipamento desse daqui que possa gerenciar e possa medir e reduzir os gastos com energia. Legal? Bom, mais uma vez um breve resumo. Então, ele é composto por uma válvula de bloqueio duas vias, que permite essa função de parada, sensores de pressão para supervisionar o processo e um nó de rede disponível para poder fazer aí o monitoramento constante dos equipamentos. Legal? Bom, falando sobre um outro produto agora, sobre eficiência energética, sobre aumento da eficiência pneumática, etc., a gente tem o nosso VTM, o nosso Motion Terminal, tá? Bom, aqui é um videozinho que eu vou passar para vocês, mostrando o conceito do Motion Terminal, tá? Então, antes, na pneumática padrão, a gente tinha aí dispositivos pneumáticos como reguladores de pressão, reguladores proporcionais de pressão, a gente tinha elementos de amortecimento, a gente tinha reguladores gerais, tá? Hoje, com o Motion Terminal, a gente tem uma única válvula com diversos aplicativos que podem substituir a pneumática padrão pela pneumática digitalizada. É um elemento como um terminal de válvulas comum que vocês já conhecem da Festo, tá? Então tem um bloco aqui de alimentação, tem o nó de rede, mas tem
as principais queridinhas aí da pneumática digitalizada, que são as válvulas para utilização em eficiência energética. Legal? Bom, o que é a pneumática digitalizada? Então, são projetos de máquina inteligente. Então, a gente vai fazer sensores integrados nas válvulas, autoadaptação da válvula de acordo com pressão e vazão, controle de funcionamento por software. Então, já não é mais um controle de funcionamento mecânico, agora tem um software para poder fazer o controle daquilo. A eficiência energética, que é válvulas piezoelétricas, válvulas que têm um consumo de ar menor, que têm uma utilização mais otimizada. Movimentos com base em estudos de força mínima necessária para posicionamento, novamente aquilo que eu falei. Por que eu preciso de 8 bar se eu posso usar 6? Por que eu preciso de 6 se eu posso usar 2, por exemplo? Diagnósticos de vazamento também é muito importante na eficiência energética. E na indústria 4.0, então são diversas tarefas com apenas uma válvula, parâmetros alteráveis de forma remota, então eu não preciso mais abrir a minha máquina para alterar um parâmetro de pressão, etc. E, óbvio, o acompanhamento e o funcionamento do equipamento 100% online. Legal. Como eu disse, uma válvula, diversas funções. Então eu posso ter mais de 50 componentes pneumáticos sendo alterados por uma única válvula. O que isso vai trazer para mim? Mais comodidade na compra do equipamento, porque eu não preciso manter 50 equipamentos, 50 códigos no meu estoque, eu posso manter uma única válvula. E eu posso fazer ali diversas funções. Então, válvula direcional, reguladora de fluxo e pressão, sensores de pressão, válvulas proporcionais reguladoras de pressão, válvulas proporcionais reguladoras de vazão, amortecedores de impacto, elementos de soft start, de soft stop para soft start e soft stop, né? Eu acho que é interessante falar isso, para servo pneumática e também os controles de posição, que antigamente a gente só tinha controle de posição que tenham uma precisão adequada nas soluções elétricas. Hoje a gente tem com o Motion Terminal, desculpa, dentro de uma válvula só. Então, é a primeira válvula 100% programável via software do mercado, mas ninguém tem essa solução. Legal, Henrique, mas o que isso realmente faz para mim? Tá? O que realmente isso vai trazer de benefício para mim? Aqui é uma solução que a gente... É uma solução real, tá? Que a gente realmente fez aqui uma solução para um cliente, tá? Então ele tinha ali 16 válvulas de reguladoras de fluxo, 2 válvulas reguladoras de pressão, 3 cabos, um sensor de pressão, sensores para o cilindro, uma válvula, um terminal de válvula com diversas válvulas, tá? Para fazer um circuito simples. A gente tinha aqui na base de 34 componentes individuais. A gente trocou tudo por um único terminal de válvula. O que isso faz? A gente tem aqui que 5% de redução de custo só em fazer o projeto, porque eu não preciso pensar em todos esses equipamentos individuais para poder colocar numa mesma solução. Eu penso só numa válvula, já fica mais fácil para eu poder montar o meu projeto. Montagem startup, não tenho que fazer, por exemplo, a regulagem da abertura da válvula reguladora de fluxo ou fazer o setup do meu sensor de pressão para a pressão que eu preciso, fazer a conexão dos cabos, identificar quais são os finais de curso do atuador e etc. 18% já na montagem no startup. 2% na entrega dos produtos, tá? Então a gente entende que entregar uma única válvula, um único terminal de válvula é muito mais fácil do que entregar 34 componentes de maneira separada. E 40% de redução de custo na operação, por conta dos modos de funcionamento. Então, a gente tem um modo eco, que vai poder fazer a identificação automática da pressão de avanço e da pressão de recuo. Então, por exemplo, eu não preciso mais fazer a operação com 6 bar de pressão, tanto no avanço quanto no recuo, para empurrar uma caixa. O que eu preciso de força é no avanço, porque eu preciso empurrar aquela caixa que tem um peso pré-determinado. No meu retorno, eu não estou empurrando mais nada, eu estou só voltando com a haste. Por que eu preciso de 6 bar de pressão? Por que eu não posso usar 2 bar de pressão? O nosso equipamento, o nosso VTM, o nosso Motion Terminal, ele vai poder identificar automaticamente essas necessidades e se autoajustar para poder fazer esses acionamentos. Os canais das válvulas
elas são individuais. Então, eu posso ter 6 bar de pressão no canal 4 de avanço e eu posso ter 2 bar de pressão no canal 2 de recuo. O nosso produto vai poder fazer isso porque os canais são individuais. Automaticamente nos custos, eu tenho, somando essas reduções de custo, eu tenho 65% a menos de custos, tanto operacionais e indiretos, quanto nos custos diretos de operação. Legal? Bom, esse é um resumo do Motion Terminal, tá? Então, são nodes de rede, Field Bus aqui para poder fazer a transmissão online das informações do dispositivo, e é um terminal de válvula digitalizado com possibilidade de uso de o terminal elétrico CPX que vocês já conhecem da Festo. Tudo isso com os aplicativos. Então, como eu disse, a gente tem aplicativos para poder fazer a função de válvula direcional, que é o que a gente já tinha. Então, válvulas duas vias, 3 duas vias, 5 duas vias, tanto mono quanto biestável. Válvulas 5 3 vias, centro aberto, centro fechado, centro em exaustão e etc. Reguladoras de pressão. Então, eu posso, como eu disse, regular a pressão do canal 2, regular a pressão do canal 4 e etc. Tenho reguladoras de fluxo, tanto proporcionais quanto diretas, válvulas proporcionais de vazão, ou modo eco, que é o modo de econômico, para poder fazer essas identificações de necessidade de consumo de ar comprimido. Ajustes de tempo de trajeto, então eu posso definir qual que vai ser o meu tempo de acionamento. Então eu tenho um tempo de acionamento aí de 150 milissegundos. Eu consigo colocar para o meu atuador ir exatamente a 150 milissegundos para aquela posição. Tá? Diagnósticos de vazamento, reguladores de pressão proporcional, reguladores de pressão proporcional com componentes pré-definidos, que vai ser uma reguladora de pressão proporcional mais fina para essa regulagem, e também o soft stop. Legal? Então, eu agradeço a participação de vocês também, tá? Então, como a gente disse lá no início, a gente vai disponibilizar esse workshop também aí para vocês de forma remota, para que vocês possam consultar novamente. E eu gostaria de dar aí uma última informação e também deixar a gente disposto para vocês, é que para que vocês pensem na Festo como um parceiro, tá? Para que vocês pensem na Festo como um aliado de vocês nas operações industriais. Então, muitos de vocês aí já têm um consultor que atende diretamente vocês, e eu gostaria de deixar a Festo como sendo um parceiro tanto comercial quanto um parceiro para novos desenvolvimentos, tá? Poxa, estou vendo aqui alguma situação, preciso de um produto X, não sei se a Festo tem. Liga para a gente. Entre em contato conosco para que a gente consiga passar para vocês as situações. Muitas vezes a gente tem um equipamento, a gente tem um produto que possa ser adequado para essa situação, mas por conta da não ligação e a gente não consegue mostrar esses novos produtos para vocês. Legal? Então, novamente, aberto a consultas póstumas a esse workshop, tá? E agradeço muito o tempo de vocês e muito obrigado por ter participado aí dessas sessões. Obrigado, gente.